Bom dia, nono. Ou boa tarde, ou boa noite. Certo? Pessoal, é o seguinte, ó. Nesse momento conturbado aí, ainda, certo? Dentro do contexto de Guerra Fria, aí de novo vocês vão dizer, professor, por quê? Por quê? Aí, desse negócio de Guerra Fria, meu Deus do céu, isso não acaba não. É porque, meus amores, olha, certo? Olha, década de 50, 60, 70, até 80, certo? Rolou essas tretas entre os Estados Unidos e a Rússia, que eram as grandes superpotências mundiais. Então, resumindo a história, tudo que a gente vai ouvir aí, ou seja, ou você era, certo, de direita, ou você era de esquerda. Ou seja, muitas vezes, certo, não quer dizer que porque você não concorda com o governo, você é comunista, certo? Ou se você apoia o governo, você é de direita, ou seja, conservador e etc, certo? Tu, muitas vezes, era confundido ou taxado ou como comunista, ou como direita, ou como liberal radical, ou como liberal relax. Esse momento agora é o seguinte, certo? Ou seja, você ter a oportunidade de apontar alguém, certo? Para você poder se colocar como o salvador ou como o herói. O negócio agora era quem era bom e quem era mal, mas nem sempre quem era chamado ou dito como o mal, o maligno, era realmente mal, certo? E nem que dizia bonzinho era bonzinho. Ou seja, como o tio Nonda sempre diz para vocês, na história não existe quem é bom e quem é mal, certo? Governamentalmente falando, certo? Ou seja, existe quem faz o que é necessário, certo? Para, como é que eu vou dizer, controlar o poder, ter o poder em suas mãos e se manter no poder, beleza? Vamos deixar essa conversa e vamos embora. Bom, é o seguinte, a gente vai falar, certo? Ainda nesse contexto de república populista, certo? Ou seja, os governantes do Brasil ou América Latina, né, que isso é uma doença, digamos assim, né, latina, como é que se diz? Tem esse comportamento de chegar mais perto do povo, de tomar medidas populares, de querer ser bonzinho, ajudar a população, beleza? Vamos embora, certo? O governo, digamos, punk, uma figuraça, beleza? Que é Jânio Quadros, que ele dizia que ia varrer a corrupção do Brasil, tá certo? Olha, eleito com 48% dos votos, certo? E ele tinha muito essa coisa, como eu disse que ele era uma figuraça, ele tinha muito essa questão do personalismo, certo? Ou seja, o comportamento daquele cara é o que tu vai se basear, certo? Muitas vezes é como eu sempre digo, as pessoas não se prendem, certo? Às ideias, mas sim à pessoa, ou como aquela pessoa se comporta, como aquele político se comporta, tá certo? Então, ele tinha trejeitos, hábitos, às vezes meio que estranhos, tipo você sentar numa praça, você comprar ou fazer um sanduíche, e você ficar sentado na praça comendo um sanduíche, né? E tipo, dá duas mordidas, guarda no bolso e fica comendo, né? Era coisa do cara, né, velho? Jânio Quadros era uma figuraça, certo? Então, tinha também outras questões de austeridade, né, política, e tipo de querer ter aquele, como é que se diz, aquele, eu não diria pluripartidarismo, mas ele, como é que se diz, certo? Ele não era nem quente nem frio, ele era na teia, digamos assim. E isso veio trazer sérios problemas para ele depois, pessoal, certo? E, inclusive, até outras coisas, pessoal, eu tô falando rápido e resumindo porque é muita coisa, certo? Esse período ainda falta os governos militares. Muita coisa vai rolar ainda, viu?
Relaxa o bigode, tem um montão de coisa. Inclusive, eu vou fazer um aulão imprensadão para matar esse assunto, porque ele é muito longo, tá certo? Então, vamos embora. Então, vê só, ele tem umas medidas meio, eu não diria doida, mas a gente pode dizer de conservadoras. Por exemplo, ele proibiu o biquíni, ele proibiu briga de galo, beleza, porque é horrível, os bichinhos se matando, se comendo. Feito hoje, tem imbecil que aposta dinheiro em rinha de pitbull, os cachorros chegam a morrer. Isso é odiável. Vamos embora, certo? Proibiu também, né, o uso de um determinado, digamos, droga que era usado no carnaval. Ele proibiu, certo? E ele tinha um costume também que era interessante, de com os ministros ou outras pessoas, dele mandar uns bilhetinhos, certo? Ó, faça isso, faça aquilo, vamos ver se a gente aprova isso, vamos aumentar aquilo ou baixar aquilo, né? Ele chegava e entregava um bilhetinho aí, entrega esse bilhetinho ao senador Beltrano, esse aqui entregue a fulano de tal, esse aqui a juiz não sei quem. Era tipo, ele tinha essas peculiaridades, certo? Aí, outra coisa que do governo dele, que ele criou o PEI, a Política Externa Independente. Aí, olha, o caldo vai começar a engrossar, viu? Veja só, certo? Política externa independente, ou seja, eu não devo nem a você e nem a você. Só que nesse momento agora, onde o mundo era bipolar, né, o bipartidário, enfim, né, tinha essa divisão, né, essas tretas da Guerra Fria, certo? E isso como é que se diz? Isso era interpretado, certo? Ou como uma afronta, ou como você ter projetos malignos. Então, aquele negócio que eu disse no início, certo? O cara achar uma brechinha, certo? Para dizer que você é isso, que você é aquilo, porque você disse isso e tal, não sei o quê. Enfim, tá certo? Bom, vamos embora. Então ele se aproxima com o bloco socialista. Ou seja, o cara era muito doido. Num momento, como é que eu vou dizer, crucial da história mundial. Aí ele se aproxima, certo? Da galera que estava do lado, certo? Da União Soviética, que hoje é Rússia. Dá pra ter uma ideia o que é isso? É um negócio de doido, velho. Ele foi pra Cuba, lá conversar com Fidel Castro, etc e tal, ver como é o negócio, e etc e tal. A gente pode ver, como é que se diz, como duas formas, certo? Ah, o cara foi lá porque o cara apoiava o comunismo, ele era um comunista, ele era um traidor da pátria, um anticapitalista, isso é um perigo para nossas empresas, blá 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 blá. Ou, certo? Ele foi como presidente, certo? Firmar novos negócios ou alguma parceria comercial com Cuba. Bom, eu não estou defendendo ninguém, beleza? Para ser bem claro, certo? Mandou também seu vice, João Goulart, certo? Que daqui a pouco a gente vai falar a respeito dele. Que, olha, o negócio, nesse momento o negócio era sério, certo? Ou seja, como eu estou dizendo, as pessoas só queriam isso aqui, ó, para te detonar. Assim como hoje em dia, no Facebook, em outras mídias sociais, Instagram, blá blá blá, Telegram, blá 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 blá, às vezes você faz uma besteirinha e o pessoal faz isso. Ou seja, que é para te prejudicar. Então, muitas vezes, esse achismo, certo, é o que muitas vezes transformava o mundo naquela época e transforma hoje, certo, numa desgraça, certo, né? Infelizmente, o imbeциlismo hoje em dia virou moda, né? Mas vamos para frente. Então é o seguinte, mandou seu vice João Goulart para a China. Tem ideia o que é isso, cara? Para a China, regime comunista. Então mandou ele para a China e aquele negócio todo e para deixar os militares e o pessoal daqui mais mordida ainda,
certo? Ele condecorou com a ordem do Cruzeiro do Sul Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Aí você já sabe o que é que vai dar, né? Beleza? Beleza, certo? Carlos Lacerda, fora de opositor, dono de jornal, aquele negócio todo, já ó, sentou o pau no cara e começou uma forte oposição a Jânio Quadros, certo? Então o Jânio Quadros pensou, cara, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? E as pressões começaram a aumentar e aquele momento político era muito complicado e não tinha esse, como é que eu vou dizer, né? Esse entendimento que você estava procurando outras relações, né? E que tipo, cara, tu é proibido em tal país, aí o cara diz, cara, eu sou o presidente, então por que eu não posso ir? Certo? Mas naquele momento, aquela atitude era interpretada como um mau presságio, né? O cara ia, digamos, virar o secretário do capeta. Então daí ele decide renunciar. Então, o que acontece? Ele esperava que, assim como Getúlio Vargas, aquele momento lá do querentismo, lembra, né? Getúlio entra, Getúlio saiu, aí Getúlio voltou, aí Getúlio saiu, certo? Entrou Dutra, aí Dutra sai, aí começa essa nova escadinha aí, tá certo? Então, aquele querentismo, né? A última volta de Getúlio, que o povo fez manifestações, pediu para ele voltar, etc e tal, certo? Bota o baixinho lá, bota o gaúcho lá e tal, que o negócio vai andar, e etc e tal, blá, 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 blá. Existe até marchinha de carnaval. Então, ele renuncia. E ele achava que o povo ia pedir que ele voltasse e tal. Ô, cara, volta aí, pô, por que tá saindo, meu irmão? Gostamos de você. Só que nada disso aconteceu. Foi um pife. Um traque. Molhado na chuva. Não deu, cara. Não deu. Fazer o quê? Ele saiu. Ó. Falou, brother. Tá indo, né? Tranquilo, tranquilo. Ó. Manda um salve lá depois. No WhatsApp. Tchau. Então, logicamente, quem deveria assumir era quem? João Goulart, ou Jango, certo? Que era de esquerda. Enfim, eu não vou explicar isso de novo, porque eu falei no início do vídeo, certo? Então o Jânio estava na China, tal e tal, não sei o que, os caras, olha. Jânio, é o que, rapaz? Essa é a mensagem que, se ele voltasse para o Brasil, os militares, aeronáutica, marinhas, Power Ranger, todo mundo tá esperando ele para, ó, Chilindró, fi. Quando ele pousasse aqui no Brasil, ele ia ser preso. Por quê? Ele era comunista. Um traidor da pátria. Certo? Então, seguinte. Então, um cara chamado Leonel Brizola, gaúcho barbaridade, tchê, lá para as bananas de Santa Catarina, certo? Fez o seguinte, rapaz, como é esse negócio? Vai ter outra rasteira aí, cara? Como é que nosso processo democrático pode andar dessa forma? Quem não concorda com fulano é derrubado, ou estipado, ou preso, ou escambau 4. Não! Então ele organizou a campanha da legitimidade, ou seja, para quando o Jango voltasse, certo? Ele pudesse assumir. Inclusive ele disse, ó, Jango, venha para cá, certo? Que a gente cuida de você, beleza? Só que nem tudo são flores, tá certo? Inclusive ele fez até uma campanha pela rádio, certo? Pela legalidade, para alertar as pessoas, né? Inclusive pessoas de Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina, todo mundo apoia esse movimento. Inclusive, lá, acho que foi, né? Isso, Santa Catarina. Certo? Lá, no sul da variedade, chegou a se juntar 1 milhão de pessoas. Reza a lenda, certo? Muitas vezes é aquele negócio, né? Os caras gostam de dar uma aumentadazinha para enfeitar o negócio. Tá certo? Então,
Nesse buruçu todinho, certo? O general, né? O Machado Lopes, que tinha sido humano pelo governo, para prender Jango, inclusive tinham ordens, certo, de aviões decolarem para talvez, certo, bombardear, arrochar a bomba de todo mundo. Então, esse general aí, quando ele chegou lá para prender todo mundo, prender Brizola, prender Jango, prender todo mundo, cachorro, gato, periquito, papagaio, a galera começou a cantar o hino nacional, cara. Ó, imagina, cara, um montão de gente cantando o hino nacional. Né? É pra emocionar, cara. Então, os soldados vendo aquilo, o general vendo aquilo, inclusive, outros casos começaram a apoiar aquilo, os soldados, secaram até o pneu dos aviões que estavam esperando a ordem, né, pra bombardear, metralhar, detonar todo mundo, certo? E quando as portas do palácio lá foram abertas, certo? O general, ao invés de, ó, o senhor está preso, o senhor e sua galera, Jango, todo mundo, ele chegou e disse, nós apoiamos sua causa. Nós vamos defender vocês. Então aquela parte, presta atenção, aquela parte do exército apoiou este momento aí, certo? Então o exército começa a apoiar essa causa, né? Essa campanha da legitimidade, tá certo? Bom, então é o seguinte, agora a gente parte para o governo Jango, certo? Ou João Goulart, tá certo? Falei igual Paulo Henrique, João Goulart, né? Então, vejam só, certo? O governo de Jango, ele, como é que eu vou dizer, foi turbulento, certo? Por conta que tinha toda essa questão, certo? Os caras chegaram e disseram, ó, seguinte, certo? Tu vai assumir, beleza? Só não vai exercer. Aí tipo, tu me pergunta, mas como, professor? Parte 2, daqui a pouco.